Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Gente que Empreende. Estamos de volta ao estúdio Vida Moderna, parceiro aqui do Gente que Empreende, junto com a Whytec. Quero lembrar você para curtir, comentar e também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. É muito importante para a gente que essas conversas cheguem a mais empreendedores e empreendedoras. Estamos começando o mês de março, eu fico muito feliz. Tem o Dia Internacional da Mulher, é um mês que normalmente a gente fala muito sobre empreendedorismo feminino, carreira. E aqui no Gente que Empreende a gente quer falar desses assuntos de um jeito diferente. É por isso que, para começar esse papo todo aqui, eu trago hoje uma especialista em diversidade, empreendedora também, que é a Cris Kerr. Cris, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, Juliana. Antes de contar a sua história empreendedora, que é incrível, eu quero questionar, trazer para a nossa conversa aqui uma polêmica, talvez. A gente ainda precisa falar em empreendedorismo feminino. É preciso colocar esse nicho aí? Então, por enquanto é preciso, porque os desafios que a gente vê entre um homem que é empreendedor e uma mulher que é empreendedora é muito diferente. A forma como os dois são vistos, a forma de conseguir crédito. Então, por enquanto, espero que a gente consiga rapidamente só falar de empreendedorismo. Mas, por enquanto, a gente precisa falar do feminino aí, para dar esse foco, para dar essa visibilidade importante, para que cada vez a gente tenha mais mulheres empreendendo também. E é muito interessante a gente pensar em falar nisso como um nicho, porque tem até um dado aqui que eu quero pegar para a gente sobre empreendedorismo feminino. Em 2024, segundo o Sebrae, a gente tinha mais de 10 milhões de mulheres donas de negócios. Isso era mais de 30%, 34% do total de empreendedores aqui no Brasil. É bastante coisa, né? Então, tem uma outra pesquisa, agora eu não lembro a fonte, mas fala de 48% de mulheres já empreendendo no Brasil. Porque muitas vezes ela até tentou ir para o ambiente corporativo, tentou fazer uma carreira corporativa e muitas vezes, por desafios enormes que também temos nessas áreas, elas acabam optando por empreender. E aí a gente tem um número muito alto de mulheres e também é importante que a gente faça um recorte aqui de mulheres negras, né? Mulheres pretas e pardas, que é a maior população do Brasil, 27% da nossa população, e que são, muitas vezes, as que têm mais dificuldade ainda para conseguir crescer dentro de uma organização e acabam empreendendo. Empreendendo pela necessidade ali de se colocar de alguma forma e ter uma renda, né? Cris, você é empreendedora, você comanda a CKZ Diversidade, que é uma consultoria sobre diversidade, né? Me explica exatamente que tipo de serviço você oferece e por que você começou esse negócio. Então, eu comecei por uma dor, né? Então, eu comecei lá atrás, porque eu trabalhei quase 10 anos no setor metro-ferroviário, que é um setor que tem 95% de homens, e nada contra os homens, pessoal, tá? Mas foi muito difícil, eu sofri assédio moral, assédio sexual, foi super desafiador. E com o tempo eu falei, não, chega, eu preciso fazer alguma coisa, eu sou uma pessoa muito movida à transformação, né? Eu falo que a frase que me move é as pessoas incomodadas que mudem o mundo, então eu gosto de coisa difícil, falei, vamos mudar esse mundo aí. E aí eu abri a CKZ Diversidade, e a primeira coisa que eu fiz, eu estava fazendo um MBA de Gestão Estratégica Econômica de Negócios, eu lancei um fórum, que eu falo que eu já comecei errando, tá, gente? Chamado Fórum Mulheres em Destaque, mas porque era a minha dor. Então, eu queria dar esse destaque, mostrar que as mulheres também conseguiam chegar a cargos de liderança, eu consegui chegar, né? Foi a única mulher que consegui chegar num cargo de diretora. E eu falei, quero dar voz para essas mulheres. Então, comecei com esse fórum. E por que você acha que foi um erro? Porque os homens não vinham para a conversa. E aí, o que eu aprendi, né, 18 anos de consultoria e tudo, eu aprendi que se a gente não trouxer os homens para a conversa, a gente não vai mudar. Infelizmente, porque tem gente que fala, mas então quer dizer que os homens vão ser os salvadores. Sim, eles precisam entender o papel deles, a gente precisa de todo mundo junto aqui, não dá para segregar. Então, eu falo que eu errei porque eu falava para os homens, olha, eu queria que você viesse no meu fórum. Eu não vou no fórum de mulheres, Cristina.
Então, eu tive muita dificuldade de trazê-los. E quando eles vinham, eles falavam, eu amei. Então, a gente começou a fazer várias estratégias do tipo, a empresa compra 5 inscrições, a gente dava 2 gratuitas, mas tinha que ser homem. E aí, quando eles faziam o seguinte, né? Porque são 2 dias de fórum, eles vinham, eles trocavam. Falavam assim, então posso mandar um num dia, outro no outro? Pode. Daí eles falavam, nossa, eu me arrependi de não ficar os 2 dias. Porque eles começavam a entender que não era nada contra os homens. A gente só estava falando que a gente precisava ter mais lugar para mulheres dentro das corporações. Eles não têm filhas, esposas, né? Irmãs, primas. Era disso que a gente estava falando. E aí foi muito legal, porque daí com o tempo eu mudei o nome do fórum para Super Fórum Diversidade e Inclusão. A gente também faz um outro fórum, uma provocação de um CEO que participa do Super Fórum. Ele falou, você está falando com o público errado. E o que acontece quando a gente escuta alguém falar que a gente está fazendo alguma coisa errada? Ou uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do nosso? A gente fecha a escuta, que é o que faz o processamento do nosso cérebro. A gente só ouve, passa por aqui, né? E vai embora. E aí eu falei... Quando eu percebo que alguém tem um ponto de vista diferente do meu, eu falo assim, me conta mais. Deixa eu entender seu ponto de vista. E aí ele falou, quem que está no topo das organizações? Quem que tem o poder de decisão? Quem que tem o poder do budget, Cris? Eu falei, os homens. Ele falou, então, não está faltando falar com esse público? E realmente, porque o que acontece? Nas organizações tem o grupo de mulheres, o grupo de pessoas negras, o grupo de pessoas LGBT, o grupo de pessoas com deficiência. E o grupo de homens para conversar sobre isso também. Ou... Que é o que eu falo nas organizações. Ao invés de a gente chamar o grupo de mulheres, por que a gente não chama de grupo de equidade de gênero e traz os homens para a conversa também? E aí começamos a mudar isso em várias organizações que a gente atua. Esse fórum está indo para a 4ª edição, um sucesso. A gente, no ano passado, tivemos 150 homens participando. E normalmente eles saem para começar eles por elas na organização, né? Ou começar a participar do grupo de gênero. E a gente começa a ver essa transformação. Então, a gente faz 2 fóruns. A gente tem uma formação para especialista. Então, se a pessoa quiser ser especialista, a gente chama de DIEP na CKZ, que é Diversidade, Inclusão, Equidade e Pertencimento. A gente faz uma formação, são 9 módulos de 3 horas. É como se fosse um MBA, né? Só que bem prático com o que... Porque muitas vezes as pessoas falam, que eles foram fazer um curso, um MBA, que falava sobre, por exemplo, racismo. E fica muito na teoria. A gente quer trazer para a prática. Ok, existe. E como é que a gente faz isso acontecer na organização? E a gente traz várias ideias para as organizações fazerem. Como ele é aberto, a gente tem 35 pessoas, mais ou menos, por cada formação. As pessoas trocam também o que elas estão fazendo nas suas organizações. É muito, muito, muito bacana. E, além disso, a gente tem a consultoria. Aí, na consultoria, a gente entende a necessidade, é totalmente customizado da empresa. E a gente faz desde treinamento para liderança inclusiva, para falar sobre DIEP. A gente tem feito muito coaching grupo de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBT, porque as dores são diferentes, né? Então, por isso que a gente trata, né, os grupos ali. Mentoria. Então, eu faço muita mentoria para a alta liderança das organizações, para as pessoas entenderem o que é esse tema. Pode falar isso, Cris? Então, a gente tem trabalhado aí há 18 anos ajudando as empresas a se transformarem e abrirem essa mentalidade. E olha que interessante, né? No Fórum de Homens, uma coisa que me marcou muito, a primeira edição que a gente fez, veio um diretor de operações de uma multinacional automotiva, que ele falou que a primeira vez que ele estava na empresa, ele ouviu o nome diversidade, ele falou, eu vou lá na RH perguntar o que é esse negócio contra os homens. E não é nada contra os homens, né? Eu escuto muitas vezes assim, Cris, mas precisa colocar uma meta? É que se a gente não tiver meta, não alcança, sabe? E eu sempre falo, é como a gente vende. Uma coisa é você falar assim, tem uma meta de 30% para mulheres na organização. A outra é falar, a gente tem 70% das vagas para os homens e 30% para as mulheres. Olha que diferença. Então, tudo é como a gente vai falar, de que estratégia que a gente vai fazer para trazer todo mundo junto. E uma coisa que a gente faz muito na CKZ, né? Todo mundo lá é formado em neurociência, comunicação não violenta. A gente trabalha muito a conscientização e como é que eu faço com que essa pessoa seja uma agente de transformação e não colocá-la contra o tema. Então, a gente toma muito cuidado com as palavras, com a forma como a gente vai fazer. Às vezes, eu até escuto assim, Cris, queria que você tivesse batido mais. Eu falo, então, mas é que bater não adianta, né? Toda vez que eu sou agressiva com alguém ou falo num tom mais alto, essa pessoa desconecta. Ela entra no mecanismo da ameaça, ela não me escuta mais. Então, a gente trabalha de uma forma a conscientizar. Eu dei um treinamento recentemente em janeiro agora,
para um time de alta liderança de uma organização, o que eu escutei foi como você fala de um tema desafiador, porque todo mundo acha que é desafiador o tema, de uma forma leve e que traz a gente para entender e a ser uma pessoa apoiadora desse tema, sabe? Então é essa mágica que a gente faz. E todo mundo precisa estar junto mesmo na conversa, né? Não é conversa de um grupo só, muito pelo contrário, né? Até porque, né, Cris, você falou sobre trazer os homens para a conversa, né? Que você fez esse processo e tem um fórum com esse foco. Esse movimento, ele, de certa forma, beneficia os homens também, né? Eu acho que é importante que a gente coloque isso na conversa, com né? Certeza, com certeza. Uma das coisas que a gente faz muito é falar sobre o papel da paternidade também. O quanto é importante esse homem exercer a paternidade. Eu tenho 2 consultores na CKZ que trabalham especificamente sobre esse tema. E um deles perguntou, eu quero saber o seguinte, quem aqui sabe o número do tênis que os filhos de vocês usam? Eu quero saber aqui quem sabe tem o telefone da pediatra ou do pediatra cadastrado no seu celular. Ele foi fazendo umas provocações, né? E a gente traz pesquisa, dados, né, do quanto o homem não fala sobre suas vulnerabilidades, porque ele aprendeu, né, não falar sobre as dores, não falar sobre a sua emoção, não falar sobre aquilo que está acontecendo. Por isso que os homens se matam 4 vezes mais que as mulheres, infartam mais, porque eles não falam, eles deixam tudo ali dentro deles, né. Então a gente trabalha isso, a gente traz pesquisas. Eu falo que no último fórum, uma das pesquisas, assim, eu estava dando um treinamento para um grupo de homens que estava lá, e aí logo depois eu falei, como é que foi o fórum? O que vocês acharam? Eles falaram que o que mais me tocou foi uma pesquisa que a gente trouxe do Papo de Homem, que é um super parceiro nosso também. E o Gui trouxe falando o seguinte, meninos entre 8 a 12 ou 15, agora eu estou na dúvida, anos de idade, eles sentem que o pai não os ama. Cara, se você visse como foi aquilo, a comoção, assim. E muitos saíram falando, nossa, a primeira coisa que eu cheguei foi em casa e perguntei para o meu filho, você sente meu amor? Você percebe que eu te amo? Porque o pai tem uma tendência a falar menos para o filho que ama ele, abraçar menos, né? Mostrar menos afetividade pelos meninos do que pelas meninas. Pela menina não, é minha princesa, meu amor, e com os meninos não. Então tá na hora da gente mudar isso. Enquanto a gente não mudar uma série de coisas, né? Quando as pessoas perguntam, Cris, onde começa a equidade de gênero? Na sua casa. Como você trata o seu filho e a sua filha. Que diferença que você está fazendo? Como é que você está tratando? É aqui que começa. Então, enquanto a gente não trabalhar isso dentro da nossa casa, vai ser super desafiador da gente trabalhar isso nas organizações. Porque é o modelo mental das pessoas. Completamente. E, Cris, você começou a CKZ em 2008. Isso. Quando a gente não falava tanto desses assuntos, né? Falava nada, né? Não era uma questão para as empresas ter diversidade, né? Você educou o mercado, de certa forma? Esse foi um desafio do seu negócio? Como eu falei, eu gosto de coisas difíceis, né? Eu fui a pioneira, né, no tema e comecei lançando esse fórum que as minhas próprias amigas, que eram gerentes, diretoras nas organizações, falavam, não quero nem, não me chama para falar, porque eu não quero levantar uma bandeira. Por quê? Porque eu já consegui ser aceita nesse grupo aqui. Então, eu tive muita dificuldade. O meu professor do MBA, que é um professor de empreendedorismo, né, maravilhoso, ele falou para mim, Cris, você vai ter que colocar dinheiro nos primeiros 2 anos do fórum, porque até você, qualquer negócio, né? Você vai abrir, você realmente precisa investir, e esse é um dos desafios de empreender. Então, eu empreendi montando a minha empresa e, ao mesmo tempo, lançando algo que era extremamente inovador para aquela época. Até hoje. É algo que muitas empresas ainda nem começaram a falar nas suas organizações. Imagina falar disso em 2008. Então, eu fiz toda a estratégia de 2008 até 2010 para montar a CKZ, para trazer o tema. E aí, comecei lançando o fórum em 2010, para a gente realizar em 2011 a primeira edição. Foi super difícil, mas consegui muitos apoios de algumas organizações que acreditavam naquela temática. A Dudalina foi uma que super apoiou desde o começo. Na época, a Sônia Rez estava lá, né? A Luiz Helena Trajano. A gente teve várias mulheres me apoiando muito ali para acontecer o fórum. E consegui fazer ele acontecer. E até hoje, né? Estamos indo aí para... A gente deixou de fazer 1 ano por conta da pandemia, mas a gente está indo para a 15ª edição. Mudamos o nome, né? Agora ele é Super Fórum, porque a gente abrange outros grupos minorizados aqui. Mas é um super sucesso o fórum.
E nasceu da sua dor como dor. mulher. E aí você foi percebendo esses outros grupos que também tinham dores semelhantes. Que eu precisava abrir espaço para... Na verdade, eu deixei o Fórum Mulheres em Destaque durante um grande tempo, lancei um outro fórum chamado Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão, que eu falava de todos eles, e lancei um outro fórum, que eu fui fazer outro MBA para ser conselheira em organização. Eu fiz um curso muito legal que tem na Sampo, Escola de Negócios, que é só para mulheres. Eles já estão, acho que na 18ª turma, eu fiz a primeira. Então, eu fiz há muito tempo, que eu queria entender a dinâmica. Porque o que acontecia, por exemplo, com conselhos de administração? Os homens se conheciam, iam jogar golfe, tênis e tal. Falavam, tô com uma vaga lá de conselheiro. Isso lá atrás, quando ainda não era profissionalizado o negócio. Ele já tinha sido C-level, então vou chamar ele, porque ele tem experiência nessa área. Então, era muito na base da amizade que se fazia isso. E aí começou uma profissionalização, até porque muitas mulheres, né, estavam já chegando a cargos de diretora, de C-level também, mas elas não tinham essa abertura para ir para o conselho. Então, começou uma profissionalização da Sampo, do IBGC, para formar mais mulheres aqui. E hoje a gente tem um número muito grande, né? Eu escutava lá atrás, não tem mulher. Tem. É que você não conhece. Às vezes, né? Por exemplo, na minha turma, tinham 35 mulheres que se formaram. Imagina com 18 turmas hoje em dia. Então, temos conselheiras. Só que muitas vezes era nessa base da camaradagem, da amizade, e não dessa parte profissional. Hoje está muito mais profissionalizado. A parte de conselho conseguiu aumentar um percentual grande. Lá atrás era 5%, hoje a gente já vê aí... como a gente falou, né? Tem pesquisas e pesquisas, né? Mas a gente tem visto aí 20%, 20 e poucos por cento de mulheres em conselhos. Ou seja, conseguimos avançar, né? Em números aí percentualmente bacana. Mas falta muito, se você pensar que só tem 20% de mulheres. É muito pouco. É muito pouco. E aí, o que eu fiz? Num certo momento, eu falei, será que faz sentido eu ter 3 fóruns acontecendo, tirar o time da empresa para participar 5 dias? Falei, vou juntar tudo. E aí juntei no Super Fórum Diversidade e Inclusão. E depois, com o tempo, veio essa ideia de fazer um fórum que não é só para homens, tá, gente? Eu falo que as mulheres podem ir, mas elas têm que levar homem. Então, ela não pode ir sozinha. Por exemplo, eu vou fazer a minha inscrição. Não pode. Tem que trazer um homem da sua empresa. Aí pode. Então, a gente vê lá, muitas vezes, uma mulher que é, por exemplo, diretora de compliance, ou de RH, ou de qualquer área, ela fala, eu vou fazer a minha inscrição de mais 1 ou 2 homens da minha empresa. Então, tudo bem. Aí pode participar. Porque o foco não é ter mais mulher do que homem, é ter mais homens do que mulheres lá, para que eles consigam entender o papel que é extremamente importante dos homens nessa jornada. E por que é tão importante? Porque estudando neurociência, que foi uma outra formação que eu fiz de neurociência e comportamento, a gente entende o seguinte, os iguais se escutam mais. Então, quando uma mulher fala, tem que ter um programa de diversidade e inclusão aqui. Tá falando isso que ela é mulher. Se um homem vira e fala, olha, tem que ter um programa de diversidade, a gente precisa falar sobre esse tema, a gente precisa dar voz para as mulheres e para todos os outros grupos minorizados, os outros homens vão falar, nossa, mas espera aí, ele está falando isso, então é algo que é importante. Por isso que a gente vai ter cada vez mais homens participando, entendendo seu papel. Eu vejo um conceito super errado que as pessoas falam, que é lugar de fala. Eu estou aqui no meu lugar de fala. Não, gente, todo mundo tem lugar de fala, tá? O que muitas vezes a gente não vai ter é representatividade e protagonismo. Então, por exemplo, no Dia das Mulheres é importante que a gente faça, por exemplo, roda de conversa trazendo os homens, com certeza absoluta. Agora, ele vai falar o papel dele, como ele tem sido agente de transformação. A protagonista é a mulher que está ali. Eu falo assim, por exemplo, quando uma empresa fala, Cris, você pode vir aqui no Dia da Consciência Negra falar? Não posso, porque eu não sou a protagonista deste tema. Eu tenho um super do lugar de fala de fazer mentoria para mulheres negras, de falar sobre essa temática, de quanto é mais difícil para elas, seja ser empreendedora ou ser uma intraempreendedora dentro de uma organização. Agora, eu não sou negra, eu sou branca. Então, eu vou estar ali como uma aliada deste grupo, mas eu tenho lugar de fala. O que eu não tenho é representatividade, entende? Então, eu vejo muitas vezes pessoas que falam que são especialistas em DIEP falando esse tipo de coisa. Porque eu, no meu lugar de fala, todo mundo tem lugar de fala. O que você pode não ter é representatividade.
Então, precisa entender bem os conceitos para a gente não falar coisas que não são. Porque daí o homem fala, eu escuto muito, não tenho lugar de fala, eu não tenho meu lugar. Lógico, e aí você já não se envolve com a questão, Exato. né? Então, é dos dois lados, né? Então, a mulher, ela impor que o homem não pode falar porque ele não tem lugar de fala, você está tirando ele da conversa. Isso vale para todos os assuntos, né? E o homem pode usar isso como um escudo para realmente não se envolver nessas questões. É o que a gente mais vê. Não tem nada a ver com isso. Ou eu não me vejo em nenhum desses grupos que vocês montaram aqui dentro da organização. Então, logo, eu não faço parte disso. Quando a gente fala, olha, diversidade é um conceito que fala com todo mundo. Todo mundo faz parte da diversidade. Eu faço parte da diversidade? Faz, lógico que você faz. E você tem um papel extremamente importante, que é, a partir da onde você está, olhar e falar, por que eu não tenho mulheres no meu time? Por que eu não tenho pessoas negras? Por que eu não tenho LGBT? Por que eu não tenho pessoas com deficiência? E fazer a transformação a partir do seu lugar ali. Isso é o lugar de fala. Isso é o lugar de transformação, entende? E, Cris, por que é importante que uma empresa ela pense diversidade? Porque a gente sabe que números mostram que resultados são melhores em empresas diversas. Mas ainda existe uma resistência para considerar isso, né? Sim. Tá lá, tá dado. Mas parece que a gente prefere ignorar, né? Mas, de fato, ter diversidade é algo extremamente positivo para qualquer organização, né? Sim. Mas temos um desafio aqui. Qual que é o desafio, pessoal? Diversidade é incrível, maravilhoso, quando a gente respeita essa diversidade. Então, qual que é o grande desafio? Diversidade é uma coisa, inclusão é outra. Equidade é outra e pertencimento é outra. Então, só diversidade adianta? Não. Não adianta. Então, o que eu preciso? Eu preciso da diversidade de pessoas no ambiente inclusivo. O que é o ambiente inclusivo? Primeiro ponto da inclusão, e por isso que a gente coloca o P de destaque, foi a gente que lançou o P, né, dando esse foco importante, é o pertencimento. Quando eu me sinto parte de algo, eu vou fazer aquilo acontecer. Eu vou me entregar, eu vou querer que aquilo aconteça. Só que se eu não me sinto parte daquilo, eu vou achar que eu não posso falar, que eu não posso participar. Então, a inclusão é o pertencimento, é o ter voz ali. Por que a gente traz diversidade de pessoas? Porque a gente quer escutar ideias diferentes. Mas será que a gente escuta? Será que a gente interrompe? Como é que a gente trata? Então, outro dia eu estava dando uma aula na GV, e era um curso para C-Level, e um dos executivos falou assim, eu já fiz o meu papel. Eu falei, o que você fez? Ele falou, acabei de contratar uma gerente negra para o meu time, uma mulher negra. Eu falei, sensacional. Mas deixa eu só te contar uma coisa. Agora começou o seu papel de liderança inclusiva. Ele falou, como assim? Falei, o que vai acontecer? Quantas pessoas negras você tem no seu time de pessoas diretas? Ele falou, só ela, negra. Falei, então o que vai acontecer? Ela vai sentar à mesa e vai olhar e o cérebro dela vai contar para ela, você está no lugar errado. Você não pertence a esse lugar, porque você é a única diferente. Que era o que eu sentia quando eu estava no setor médico ferroviário, só que eu não sabia. Eu era a única diretora, então eu sentava numa mesa com vários homens e daí tinha piadinha, brincadeirinha. Explica isso aqui melhor. Explica melhor que a Cris é loira. Mentira que você já ouviu isso. Juro! Então, todo mundo ria e eu me sentia super desconfortável. Gente. Então, como que vai ser ela se sentir ali naquele ambiente? Será que vocês vão escutar ela? Será que vocês vão perguntar a opinião dela? Será que ela vai se sentir valorizada? Que é outro ponto extremamente importante, pessoal. Cada pessoa se sente valorizada de uma forma diferente. Vai ter aquela que gosta de frases de afirmação, vai ter aquela que gosta que se acompanhe o trabalho dela. E você precisa entender. Por isso que eu falo, dá trabalho ser uma liderança inclusiva. Porque você vai precisar entender a individualidade de cada pessoa no seu time. Outro ponto importante, poder ser quem você é no ambiente, sem você ter que esconder, que é uma coisa que muitas vezes acontece com uma pessoa LGBT, com uma pessoa que é mais introvertida. Isso acontece com muitos homens também. O homem introvertido dentro de uma organização, ele não é bem visto também. Então, tem uma série de pontos aqui que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha, de verdade, a inclusão com um ambiente equitativo, com um ambiente justo, onde as pessoas vão ter oportunidades iguais, mas olhando as diferenças que existem ali, e ela pertence a este grupo. Porque a hora que a gente pertence, pensa num time de futebol. São pessoas de níveis sociais diferentes, de histórias diferentes, mas que quando estão ali juntos, eles estão pertencendo a um grupo e todo mundo está unido. Então, é esse pertencimento que a gente precisa levar para dentro da organização. E tem várias pesquisas mostrando, né? A hora que eu me sinto pertencente, eu faço mais pela empresa. Por isso que
lá atrás vinham muitas pesquisas falando assim, se você tiver diversidade no seu time, vai ter resultado. Depois veio uma desconstrução disso, que era, não adianta, veio pesquisa da McKinsey, da Accenture, da Deloitte, falando, ó, isso aqui só funciona se o ambiente for inclusivo. Isso aqui só funciona se a pessoa sentir que ela está pertencendo a esse grupo, senão não funciona. Porque senão ela não vai conseguir entregar resultado, né? Imagina, chegava lá, ia dar uma opinião, se alguém falasse alguma coisa. E não é, gente, só o verbal, não é você interromper só, mas são as caras, as bocas, né? Como que a gente reage quando uma pessoa está falando. Se a gente está realmente prestando atenção. Existe pesquisas também mostrando que a mulher é muito mais interrompida. Homens também são interrompidos, mas mulher é mais interrompida ainda. Uma mulher, quando ela está falando, muitas vezes um monte de gente não está prestando atenção naquilo que ela está falando. Então, enquanto a gente não mudar essas coisas, né? Tem empresa que fala, aqui todo mundo se interrompe. Eu falo, então aqui todo mundo é mal educado. Então, aqui a gente vai precisar trabalhar essa parte da escuta, por exemplo. Lembra lá na escola que a gente aprendeu assim, quando um amiguinho ou uma amiguinha está falando, fica quietinho? É isso. A tia Kwaoki, que é uma grande amiga minha, né? Ela é empreendedora também do Blue Tree, ela fala assim, por que será que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só? É pra gente escutar mais e falar menos. Só que, será que a gente faz isso? Não faz, não né? Faz, e hoje em dia muito menos, faz. Né? A gente precisa realmente escutar mais. Então, assim, eu preciso escutar. E esse é um dos pontos. Quando a gente trabalha, por exemplo, com as lideranças, a gente desenvolveu na CKZ uma roda da liderança inclusiva, onde a gente trabalha 8 pontos. É diversidade. 7 são comportamentos que a gente trabalhou muito. O Fórum Econômico Mundial, ele faz um levantamento falando quais são as competências da liderança do futuro. E a gente usa esse material. E como é que ela funciona? Como coaching mesmo, a gente vai perguntando para a pessoa, você escuta? Você interrompe? Você tal? Dá uma nota para você aqui na escuta ativa de 0 a 10, como é que você se percebe? E é da roda o que as pessoas se dão a menor nota. É a escuta ativa. Porque tem engajamento, pertencimento, tem uma série de outros pontos, mas a escuta ativa é a que as pessoas têm maior dificuldade. E você acha que isso também tem questões de gênero? Homens escutam menos do que as mulheres escutam mais ou não tem nada a ver? Eu entendo que tem muito a ver com a parte cultural. Tem muita mulher que interrompe também. Tem a ver com o estilo comportamental também que a pessoa desenvolveu. Eu era uma pessoa que eu interrompia muito. Até porque, né, Cris, também tem uma outra questão que você era diretora, se a sua empresa tem quase 20 anos, isso, né, você era diretora numa empresa há 20 anos atrás. Era outro esquema de tudo, esquema. Né? E para você chegar nesse cargo de liderança, uma mulher chegar nesse cargo, ela precisa ter características masculinas de liderança. Eu me masculinizei muito. Tanto que esse é um dos trabalhos que a gente faz. A gente tem muitos programas nas organizações. Tem um programa muito legal que a gente faz numa empresa alimentícia. Já estamos aí já fizemos mais de 30 turmas de mulheres, que a gente chama Lidere como uma Mulher. Porque é muito dolorido para a mulher. Então, eu falo... por quê? Porque eu passei exatamente isso como executiva, né? Eu já fui a executiva na empresa e hoje eu sou empreendedora. Mas eu passei por tudo isso lá atrás. Eu tive que me masculinizar demais. Eu tive que falar firme, dura, agressiva, que não é a minha natureza. Então, isso vai contra a minha natureza. Então, é aquilo que eu falo, né? No meu mestrado, que eu fiz sobre os vieses inconscientes que impactam a carreira das mulheres, esse foi o meu trabalho, que daí virou o meu livro, eu conto ali que a mulher, ela fica numa corda bamba. Se ela lidera como eu, de uma forma bem masculina, agressiva e tal, eu era vista como mandona, a Cris é muito agressiva. Ou, às vezes, até a mulher escuta elogios. Por exemplo, a minha irmã é engenheira civil, ela escutava. A Beatriz, o apelido dela, eles falavam assim, porque você veste calça igual a gente, porque você, chamava ela de Kate Marrone, de Pitibia. Pitibia, pra você ter noção do que ela precisou se transformar. Hoje ela é minha sócia na CKZ, passou todo um processo de desconstrução também. Mas por quê? Pitibia? Será que ela precisava ser a Pit? Um pitbull ali dentro? Ou seja, o que ela precisou fazer com ela, isso faz muito mal pra gente. Muito mal. Ou se ela lidera como uma mulher e daí ela faz todas, né, as características que a gente vê ali na mulher, ela não serve para liderar, porque ela é muito boazinha, porque ela é muito pessoas, porque não vai dar certo. E aí ela fica naquele negócio, e agora? Como que eu faço? Como é que eu acho esse meio termo? Então, uma das coisas que a gente trabalha nas organizações é como é que eu acho esse meio termo para não
fazer com que eu adoeça, porque é o que acontece, né? Burnout, muita adrenalina e cortisol. Eu trouxe outro dia uma consultora para trabalhar comigo, ela foi fazer um exame, e isso é real, né? A mulher, em média, tem 4 vezes mais cortisol no organismo do que o homem. Tá? Porque, por conta de não conseguir fazer o equilíbrio dentro de casa, por conta do ambiente corporativo. Essa minha amiga estava com 6 vezes mais cortisol do que o normal no organismo dela. Porque ela falava, aqui na empresa é faca na caveira. Olha isso! Mas interessante, né? A gente vai começar um quadro aqui no Gente que Empreende, que é o Empresas que Cuidam. Ai, que legal. Porque a ideia é justamente rever a forma como a gente faz negócio, né? E por isso que eu falo, a gente no Gente que Empreende fala muito de inovação e não pensando em tecnologia. E acho que o mais inovador que a gente faz aqui é falar de negócios de uma forma diferente. E eu acredito muito que a gente precisa repensar como a gente faz negócio. Então a gente vai começar esse projeto esse mês. E a ideia é justamente questionar modelos. Porque se você está falando que as mulheres precisam se adaptar dessa forma e que isso é brutal para as mulheres, inclusive é um acelerador de burnout, né? A gente, em geral, associa o burnout, essa coisa da saúde mental, com muito trabalho, com horas trabalhadas, e não é. Tem a ver com pertencimento, inclusive. Exato. E é você ter que colocar uma máscara e fazer aquilo o tempo todo, né? E isso existe para todo mundo, né, Cris? Então, quando a gente fala até de diversidade, é isso, né? Um homem também pode ter um perfil diferente e não ser isso, né? E tem uma questão que eu acredito sobre novas formas ou a forma de fazer negócio no futuro, que é equilibrar melhor as energias. Equilibrar melhor o masculino e o feminino. Sim. Eu acredito que as empresas precisam disso, né? Então, eu, Juliana, tenho a minha energia masculina e a minha feminina. Você também. Exato. Meu marido também tem a feminina e a masculina. Então, a gente precisa desse equilíbrio em diversos ambientes, inclusive, para que seja mais sustentável. Exato. Só que dependendo da empresa que você entra, você entende qual que é a polaridade que está mais forte ali. Normalmente é a masculina, mas é a masculina no negativo, que é na agressividade. Tem um livro muito bom, não sei se você já leu, A Liderança Shakti, o equilíbrio entre essas polaridades do masculino e do feminino. E é isso, é um equilíbrio. A gente não está buscando, não, tem que ser assim ou tem que ser. Tem que ter um equilíbrio ali na positividade, não na negatividade dos dois, né? E aí você me lembrou um ponto muito interessante, porque os homens também não querem ser agressivos. Eu escuto muito isso, mas eu vou te dar um exemplo. Eu estava fazendo um coach numa empresa e uma delas falou assim, Cris, o que aconteceu? Eu virei gerente nessa organização, tinha outros pares gerentes, a gente estava numa reunião, e aí o diretor virou para ela e falou assim, eu tô achando que você está sendo muito boazinha lá com essa área, eu queria que você batesse mais neles. E ela virou para ele e falou assim, não, esse não é o meu estilo, eu não vou bater nas pessoas. Vamos fazer o seguinte, me deixa liderar do meu jeito por 6 meses. Se a minha área não estiver dando resultado, a gente volta a conversar. E qual foi a área que deu mais resultado? A dela. Porque o que é isso? É cuidar das pessoas, é entender individualmente, fazer reuniões one-to-one, entender como é que aquela pessoa está se sentindo. É esse o papel da liderança. E aí ela fez isso, voltou, ele chamou ela sozinho. E o par dela virou para ela e falou assim, eu também não quero bater nas pessoas, eu não sou assim. Não é a minha essência ser assim. Mas o que eu entendo? O que é importante a gente dizer? Quando eu entro numa organização, o que é a cultura, gente? Não é que está escrito lindamente na parede, respeito, trabalhar em equipe, não é isso. Cultura quando eu entro numa organização, eu vou olhar a liderança, principalmente a minha liderança direta e as outras lideranças, vou entender como que a Juliana se comporta. A Juliana é agressiva? Então tem que ser agressiva. A Juliana grita com as pessoas, então eu tenho que gritar com as pessoas, que é assédio, tá, gente? Eu tenho que me comportar igual a Juliana. Então, não é o que está escrito na parede, é como eu vejo essa liderança, esse grupo, principalmente, agindo. E aí eu vou passar a agir igual a essa pessoa. Por isso que quando a gente faz diagnóstico nas organizações, a gente não faz diagnóstico só com quem está há muito tempo. Porque quem está há muito tempo se acostumou com aquele tipo de comportamento. Quem entra recentemente, há 6 meses, 1 ano, é quem está horrorizado. Tá assim, meu Deus, eu entrei aqui e estou percebendo isso aqui na organização. Por quê? Porque quem está há muito tempo já acostumou com aquilo, já entendeu que aquilo faz parte do padrão. Isso eu já vi em várias pessoas que falaram, puxa, eu estava numa organização que a gente chama de tóxica, saí dessa organização e fui para outra, aí que eu percebi onde é que eu estava.
Mas as pessoas vão se acostumando com aquilo. E não dá para a gente se acostumar, gente. Não dá para se acostumar com isso. A gente realmente vai precisar trabalhar. E esse é um dos pontos que a gente trabalha muito na organização. Como é que eu me torno, que não é uma... Como é que eu crio, né? Um ambiente que a gente chama de... Essa inclusão com pertencimento, tem um outro nome que tem se usado bastante agora, que é segurança psicológica. Como é que eu crio um ambiente de segurança psicológica, né? Tem uma frase muito boa que é assim, será que se tiver um tigre aqui dentro da sala, a gente consegue performar? Tá me perseguindo, eu vou conseguir dar uma boa ideia? A gente vai conseguir trazer inovação? Não vai! De jeito nenhum, entendeu? né? Então, assim, o ambiente tóxico é aquele ambiente que eu estou na autodefesa. Eu tô lendo o ambiente, fico quieta, eu posso ter uma ideia, eu não falo nada. Não dá pra gente ter esse ambiente, porque esse ambiente vai levar as empresas, que eu escuto muito isso, mas deu resultado até agora, Cris, então, mas não vai dar. Quantas empresas faliram que a gente viu aí, porque não pensaram diferente, ou alguém deve ter dado a ideia, não, isso aí não vai dar certo. Então, nem escutou aquela ideia. Está na hora da gente abrir a mente. Abrir a mente e entender que quem está ali não é uma máquina, gente. A gente não está no século passado. A gente está no século XXI. É um ser humano. E um dos pontos que a gente trabalha muito é como funciona o cérebro da pessoa. Se eu trato ela bem. Não é ser bonzinho, gente. A gente vai ter que deixar de cobrar? Não, a gente vai cobrar entrega. Mas eu vou ter que entender o que está acontecendo. Você está se sentindo bem aqui na organização? Como é que está o ambiente para você? Como é que você se sente valorizada, Juliana? Eu vou ter que entender você, vou ter que entender ele, vou ter que entender ela, vou ter que entender individualmente cada pessoa do meu time. Por isso que dá trabalho, mas dá resultado. É isso que vai dar o resultado, no fim das contas, do que você perguntou. A hora que eu crio um ambiente seguro, essa pessoa vai se sentir valorizada. E quando ela se sente valorizada, ela vai entregar mais. E ela entregando mais, a gente vai ter mais resultado. Então, é essa sequência aqui. Só a diversidade, infelizmente, não funciona. Esses dias eu vi uma pesquisa, um texto de uma pessoa falando que a maioria das empresas não estão preparadas para NR1, que é aquela legislação voltada para essa questão da saúde mental. É claro que não, né, não tá. gente? E tá aí, gente, ó, tá maio deste ano. Eles deram um ano para as empresas se adaptarem. E aí a gente trabalha muito com a NR1 também. Mas é uma mudança muito profunda que precisa acontecer, né, Cris? Não é superficial de, eu dou psicólogo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. E aí aqui a gente está falando desde assédio moral. Recentemente eu estava fazendo mentoria individual com um presidente de uma empresa. E ele estava falando assim para mim. Estava me contando uma história e falou assim, porque esse gerente que acabou, eu estava lá presencialmente, ele falou, esse gerente que acabou de vir aqui, ele não está dando resultado. E eu virei para ele e falei o seguinte, se você não me der resultado em 3 meses, eu vou te mandar embora. Eu falei, isso é assédio. Você está assediando ele. O que faz uma liderança inclusiva? Chama ele e fala, vem cá, senta aqui. Tá tudo bem com você? Queria entender. Tá tudo bem com você? Pessoa, tá tudo bem? Aí você vai perguntar, tá tudo bem com você aqui na empresa? Você está conseguindo transitar nas áreas? Isso com mulher, com homem, pessoa negra, qualquer pessoa. Eu tenho que entender o que está acontecendo. O problema não é dele, o problema é meu, eu sou a liderança dessa pessoa. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E aí, ajudar essa pessoa. Então, a primeira pergunta é, como é que você está? Como é que você está aqui na empresa? Senta aqui, deixa eu ver, o que está acontecendo? Por que você está com essa dificuldade? Deixa a gente entender em conjunto, para a gente ver se a gente precisa rever a nossa rota aqui. Não é problema teu se você não me der resultado em 3 meses e você está na rua. Isso é assédio. Só que as pessoas não sabem disso. Por quê? Porque a cultura era essa. Felicidade da porta para fora, não tem nada a ver com sua felicidade. Seus problemas da porta para fora. Não tem nada a ver com isso. Não existe isso. A gente não um isso ser é uma único. Coisa muito boa, né? Não existe profissional e pessoal, né? Nós somos uma pessoa, eu pergunto pra ser alguém, único. Eu sempre pergunto, Juliana, tem como você deixar seus problemas da porta para fora e entrar aqui? Impossível. Impossível você fazer isso. Então, eu preciso entender o que está acontecendo com essa pessoa. Às vezes é realmente um problema fora, não é dentro da organização. Mas eu preciso... é um problema fora? Legal, vou te recomendar a terapia da organização. Bacana. E é interessante porque isso que você está falando parece, de certa forma, tão óbvio. Então. Mas não é, né? E acontece tanto. Eu lembro uma vez que eu estava... Meu filho tinha 1 ano, ele estava começando na escolinha, é aquela fase que uma semana sim, uma semana não, ele tinha uma febre, não ia para a escola. E eu já preocupada, né, naquele dia, né, ele tinha tido uma febre no dia anterior, no outro dia eu não levei para a escola por conta disso, falei, vou marcar no pediatra. Adiantei todo o meu trabalho.
Entreguei tudo que eu tinha que entregar naquela semana. Isso era quinta-feira, eu já estava entregando tudo que eu precisava entregar. Avisei o meu líder direto, falei, meu filho não tá bem, eu vou levar ele no pediatra agora à tarde, já entreguei tal que eu precisava entregar, tá tudo certo. Ah, tá bom, não sei o quê, mas ajuda o fulano e o fulano. Eu estava falando que eu ia levar meu filho no médico. Eu estava preocupada com o meu filho. Eu ainda me preocupei em entregar o meu trabalho. Como que meu líder me cobra de ajudar outras pessoas a fazerem as tarefas dela numa situação dessa? Aí o que você sente? Não é para eu levar meu filho no médico, não é isso? Claro. Sabe o que eu fazia? Uhum. Eu deixava meu blazer na cadeira. Muitas mulheres faziam isso. Como se você estivesse ali. Que eu estava na empresa. Uhum. Eu tô na empresa ainda. Não, eu ia lá, ia no médico, deixava com alguém que pudesse cuidar e voltava a trabalhar. Mas não é uma loucura? Lógico que é. E esse é um ponto... E é um assédio também, né? Esse é um ponto muito relevante da gente entender o seguinte, né? Será que um homem... A Juliana, como uma mulher, já é difícil fazer isso. E um homem, quando ele vira lá na sua organização e fala, olha, eu vou levar meu filho no médico. Vai todo mundo olhar e falar, peraí, cadê a mulher desse cara? Nem sabe se ele é casado, né, com uma mulher. Cadê a mulher desse cara? Cadê a mãe desse cara? Cadê qualquer mulher da vida desse cara? Porque ele também não pode sair. Ele também vai ser cobrado. Não pode ser de licença paternidade, gente. Tá mudando aí. Vamos ver se vai passar, né? A gente, no nosso fórum de homens, a gente trouxe a Sanofi. A Sanofi, laboratório farmacêutico, ela implementou uma licença de 6 meses para os homens. E aí, são poucas empresas no Brasil. Tem a Diageo, de bebidas alcoólicas, tem a Sanofi, 6 meses. E aí, ele veio contar, né? O diretor de RH, o Pedro, veio contar pra gente como tinha sido. E daí, no segundo ano, ele veio contar como foi esse 1 ano de implementação. E aí, a pergunta que eu sempre faço. Os homens estavam saindo de licença? O que você acha? Não. Eles tinham medo de sair. O mesmo medo que a mulher tem. Agora eu engravidei, vou perder meu projeto, vou perder a minha cadeira. Quando eu voltar, será que a cadeira vai estar aqui? Mesmo receio, exatamente igual. E aí eles começaram, então, a fazer algumas movimentações do tipo, então ele sai 2 meses, daí quando a esposa dele voltar a trabalhar, aí ele tira mais um tempo. Nossa, então, isso seria perfeito. Eles começaram a tirar meio que, né, dando um tempo para que ele voltasse para o ambiente corporativo, senão eles não tiravam. Ou como outro dia, um CEO de uma organização, que eu estava fazendo mentoria com ele, e a mulher dele teve bebê, e eles implementaram 20 dias, né? Porque, gente, são 5, tá? Para quem não sabe, e algumas empresas que são empresas cidadãs implementam 20 dias. E aí eu falei para ele, olha, vamos fazer uns vídeos com você, para você contar como foi, quais competências comportamentais você percebeu que você ganhou nesses 20 dias. Ele virou para mim e fez assim, eu tirei 5. Eu falei, eu vou matar você. Eu vou matar você. Aí ele falou, por quê? Eu falei, olha só, você acabou de implementar uma política na sua organização. E você é líder. E você, que é o líder principal da organização, tirou 5. O que você acha que as pessoas vão ler? Não, Cristina, eu vou falar para todo mundo que pode. Mas não é o que você fala, meu querido, é o que você faz. São os seus comportamentos, as suas atitudes. A mesma coisa que a gente fala em relação a pais e filhos, né? O filho não aprende com o que você fala, mas com o que você faz. Exato. Numa empresa é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. É o que eu falo, por exemplo. Aí eu falei para ele, então, tinha um outro diretor que estava com a esposa, estava grávida também. Eu falei, você vai precisar conversar com ele, falar que ele precisa tirar os 20 dias. E assim você vai fazendo até você criar esta cultura, fazendo com que as pessoas tirem aquilo que você está implementando. A mesma coisa do home office. Não, tem a política de home office, mas aquela liderança não faz. O que o time lê? Não é para eu fazer. Não é para eu fazer. Então, é muito assim, que políticas que eu estou implementando, se é só da boca para fora, não adianta você fazer. Ela precisa valer mesmo, né? E os homens, eles sempre no nosso fórum, a gente pergunta, se tivesse uma política de 6 meses de licença na sua empresa, você tiraria? Eles falam que não. Aí a gente pergunta, você gostaria de tirar? Sim, mas é o medo. Por quê? Porque no exemplo deles, ninguém tira. Então, eu não vou tirar, não vou ser o primeiro a tirar. Então, tem muito isso que é de novo a cultura. Como que é a cultura dessa organização? E se a gente pegar, por exemplo, a Islândia, que é o país mais igualitário do mundo, os homens não saíam de licença. Era um papel
como aqui, né? Que é o que eu falo, né? Vamos pegar o Brasil. 5 dias para os homens, 4 meses para as mulheres, que dão 120 dias. Quem tem que cuidar? Tá explícito, tá, certo? sim. A mulher tem que cuidar. Aonde era o trocador de bebê? Ainda hoje é, né? Na maioria, feminino. no banheiro feminino. Hoje tá colocando... E eu brinco que não é porque os homens têm que entender o papel que também faz parte do escopo deles. É porque tem muita gente separada. Tem muita gente separada. Hoje tem um monte de casal separado. Ele vai trocar onde? O filho ou a filha dele. Tem que ter o trocador no banheiro masculino também. E aí lá, os homens também não tiravam. As mulheres em 1980 e pouco fizeram uma greve na Islândia e falaram, não, é o seguinte, a gente vai parar de trabalhar para mostrar para vocês que a gente precisa de não é ajuda, a gente precisa de compartilhamento de funções dentro de casa. E aí fizeram, implementaram a política, os homens não tiravam no começo, igualzinho está acontecendo aqui no Brasil. Com o tempo, hoje, na Islândia, um homem que não sai de licença paternidade, ele é mal visto na sociedade, ao contrário. Não é que nem hoje, que o homem sai de licença, ele é mal visto porque ele saiu. Então, enquanto a gente não fizer alguma coisa que mude realmente, vai ser difícil de fazer essa transformação. Hoje a gente tem um grupo de homens chamado COPAI, que é um grupo que a gente trouxe também para o nosso fórum, que eles estão tentando passar aí no Congresso uma lei de 30 dias. Estavam tentando 40, agora diminuiu para 30. Vamos ver se pelo menos 30 dias consegue efetivar para que os pais comecem a exercer aí o seu papel. Já é um avanço, Já né? é um avanço. Eu sempre falo que fez muita diferença meu marido ter conseguido ficar comigo em casa 30 dias. Tanto para mim, emocionalmente ali, quanto para ele, a conexão dele com o nosso filho. Sim, sim. E com o que ele é hoje, o que ele exerce hoje com o nosso filho, assim. E um ponto aqui é que nós, mulheres, também precisamos mudar isso, né? Porque eu vejo muita mulher falando assim, não, mas ele não vai saber trocar. Você sabia trocar? Você também não sabia, né? Então, você aprendeu. Então, você te ensina que a pessoa vai trocar. Só que talvez não troque exatamente do jeito que você trocaria. Tá tudo bem a pessoa trocar ali do jeito dela, né? Então, a gente precisa começar. E eu também fiz tudo errado lá atrás, porque eu falava, não, ele não vai saber fazer, deixa que eu faço, não sei o quê. E aí, você vai acumulando aquilo, né? Fica... Né, um estresse, porque você está fazendo muita coisa, está sem dormir, que é um grande problema, né, o sono também. A gente fala muito isso da saúde mental, né, quando as pessoas perguntam assim, Cris, o que é mais importante? Se a gente tivesse que falar o que é mais importante, sono, exercício físico, alimentação, tudo é importante, os 3 são importantes, mas se você não tiver sono... Você não faz o resto, Você não faz o resto, entende? Então, você precisa dormir. Na minha pós lá, não são nem 7, igual a gente falava, são 8 horas, entende? Então, imagina, naquele momento que você não dorme, que você está acordando o tempo inteiro, de 3 em 3 horas, né? Toda aquela dificuldade, aquele estresse, e você acumulando todas as funções. E a gente também precisa mudar as mulheres de... Chega lá no pediatra, vê um homem e fala, ai, que lindo. Ele é o pai, gente. Né? Ele é o pai da criança. Enquanto a gente estiver usando como, ele me ajuda. Não. É a função dele, né? Ele é pai. Ou dentro de casa também, que eu vejo uma dificuldade das mulheres. Mas eu fico sobrecarregada em casa. Por quê? Porque eu faço tudo. Você faz tudo que você quer, né? Você precisa conversar e dividir tarefas. Eu falo, né? E, gente, todo mundo vem dessa cultura, que as mulheres que faziam isso, né? Eu estava em casa outro dia e a minha sogra viu que meu marido que estava tirando a mesa, né? Que é o nosso combinado. Então, ele tira a mesa, já vai lá. Antes ele lavava, agora a gente comprou uma máquina de lavar, o que melhorou ainda a vida dele. Mas ele que coloca na máquina. E aí a minha sogra falou, filho, você gosta? Eu falei, não, ninguém gosta, né? De lavar louça. Vai ter até alguém que gosta, mas ninguém fala, eu estou super feliz lavando louça. Apesar de minha mãe falar que gosta. Estou super feliz lavando louça. Mas, ok. Falei, era a função dele, minha querida sogra. Adoro minha sogra, me dou super bem com ela. Mas por quê? Porque na casa dela, ele não fazia nada. Não fazia nada. E outro dia em casa também, minha mãe mora com a gente, né? E ele estava lá quebrando os ovos e estava com dificuldade de quebrar os ovos. E a minha mãe ficava assim para mim. Tipo, levanta e vai ajudar ele. Aí ela falou, vai lá. Ele. Eu falei, não, mãe, quando chegar no 6º ovo, ele tá PhD de quebrar ovo. Eu não vou ajudar, deixa ele fazer. É só ele fazer que ele vai saber, exatamente. Né? Não, vai lá, não, deixa que eu faço. Não, eu podia até ir lá e falar, quebra mais assim, mas ele vai quebrar lá e vai aprender a quebrar ovo. Então, ainda tem essa cobrança. Total, né? E eu falo, eu em casa, eu até falo que não é 50...
50, porque eu acho que a gente ainda não conquistou tudo isso, mas eu e meu marido, a gente tem uma parceria muito grande, assim, que chega muito perto disso, assim. Tanto com cuidados com a casa, quanto cuidado com o nosso filho, do tipo, eu não sei a carteirinha de vacinação do meu filho. Isso foi função do meu marido desde sempre. Ele que marca as vacinas, sabe? Sensacional. Eu não sei nada. Então, isso é muito bom. Porque se não fosse essa parceria, então meu filho sai de férias, meu marido tira férias para ele ficar, e aí eu trabalho enquanto ele tá de férias, e a gente troca depois. Muito meu bom. filho ainda tá... Então, isso é parceria, não é e nós ajuda. dois conseguimos ter nossas vidas. Exato. E os dois conseguem estar com o nosso filho também, né? Isso então, é muito bom, mas não é a realidade Não ainda. É a realidade e também é uma luta do relacionamento, né? Eu falo assim que não é assim porque meu marido é fantástico. É porque a gente construiu isso, né? Eu falo, ainda tem a dificuldade de mulheres como eu, que me separei muito cedo, né? Então, me separei, minha filha tinha 1 ano e meio. E aí tem essa dificuldade de você, muitas vezes, vir para um relacionamento, que foi o que aconteceu, que o meu atual já tinha 2. Então, são os nossos pacotinhos ali e que a gente vai ajeitando de um jeito em que também a gente tem esse equilíbrio e essa parceria que é extremamente importante. E hoje tem muitas mulheres, né? Saiu uma pesquisa bem interessante da GV mostrando que hoje quase 50% no Brasil de mulheres, de pessoas que sustentam a sua casa são mulheres. Ou elas ganham mais do que o companheiro, ou elas são muitas vezes o que acontece também dela ficar sozinha, né, ser mãe solo e ser responsável financeiramente pela casa. Então, esse é outro ponto. Falava-se muito, tinha muito uma associação do provedor ao homem. E isso não é verdade, gente, tá? As mulheres são 50% das provedoras das suas casas e os homens 50%. Então, olha, já chegamos nesse equilíbrio aqui. Só que, obviamente, quando a gente vai olhar nas organizações, ainda tem muito desequilíbrio de salário. Então, pesquisas que falam entre 20% a 30% que os homens exercem. Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Exercendo a mesma função. Porque eu escuto assim, e se ela é enfermeira, ele é médico? É óbvio que ele vai ganhar mais. Estamos falando de 2 pessoas que são médicas, com o mesmo período de formação. Estamos falando de 2 pessoas que são engenheiras. Por exemplo, deixa eu trazer um caso da minha irmã. Minha irmã, como eu falei, é engenheira civil. O que aconteceu? Um dia ela entrou numa empresa, ela e mais 5 engenheiros. Então, era ela mais 5 engenheiros. Aí chegaram lá e falaram assim, vocês vão fazer MBA. Ela, que legal. Não, você não. Ela, como eu não? Não, você não, porque é só para engenheiro numa certa categoria. Ela falou, peraí. As 6 pessoas vieram, acabamos de nos formar. Ela era tipo engenheira júnior e eles eram engenheiros sêniores, ou pleno, agora não lembro. E só tinha direito a fazer esse MBA quem estava nessa categoria. Ela falou, não, eu quero que vocês me expliquem. Então, quer dizer que eles ganham mais do que eu. Quer dizer que... E era isso, eles ganhavam mais do que ela, eles tinham direito a fazer MBA. E tinham o mesmo tempo de formação? Mesmo tempo de formação, não tinha experiência. Eles simplesmente eram sênior porque eles eram homens. Porque eles eram homens. E tem várias pesquisas, tá, pessoal? Tem uma pesquisa muito interessante também, feita num laboratório, para um cargo de chefe de laboratório nos Estados Unidos. E eles fizeram o seguinte, eles pegaram 126 professores e professores, que não são os homens, tem viés, todo mundo tem, né? Esse viés também está nas mulheres. E aí eles fizeram uma pesquisa que era o seguinte, eles pegaram 2 currículos exatamente igual, tá, gente? O que está escrito em um está escrito no outro. A única diferença é que um chamava John e a outra chamava Jennifer. E aí o que aconteceu foi que a maioria das pessoas que analisaram... Aprovou o John, falando que ele era mais competente do que a Jennifer e que ele deveria receber um salário maior. E era o mesmo currículo? O mesmo currículo. Que estava escrito em um, estava escrito no outro. E eles fizeram a mesma experiência. Não dá para a gente fazer isso no Brasil, mas nos Estados Unidos existem nomes tipicamente de pessoas negras. É interessante. E aí eles fizeram a mesma coisa. Um homem branco e um homem negro. E deu a mesma coisa. As pessoas avaliaram que o homem negro, ele era melhor do que o homem negro e deveria receber um salário maior. Mesma coisa. E tem várias, né? Eu cito aqui no meu livro milhares de pesquisas comprovando esses vieses todos que ainda associamos de que homens são melhores, que homens são melhores empreendedores, que homens são melhores para liderar, por isso que eles conseguem mais crédito, por isso que eles crescem mais rápido na carreira.
Tem que ter dados, né? Eu falo que quando a gente tem dados, a gente consegue ir percebendo essas desigualdades que acontecem. E aí não tem o que questionar, né, Cris? Não tem que questionar. Não tem que questionar. Ô, Cris, quando você começou a empreender, sua filha era muito pequena ainda. Pequenininha. Foi desafiador? Super. É que ainda bem que quando a gente tem uma rede de apoio, né? Então eu tinha uma rede de apoio muito grande com os meus pais. Meu pai já era aposentado, a minha mãe foi bem o padrão, ela era secretária bilíngue, largou o trabalho para seguir a carreira do meu pai, que também é engenheiro, e eles já estavam os dois ali aposentados, então muitas vezes eles ficavam com a minha filha. Mas várias vezes, quando eu estava viajando muito, né, para fazer treinamentos, palestras fora de São Paulo, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e estava conversando com a minha mãe, e ela virou para mim e fez assim: só queria te dar um feedback, tá? Eu acho que você não está sendo uma boa mãe. Aquela facada assim, né? Respirei, porque a gente tem que usar comunicação não violenta, pessoal. Eu respirei, pensei um pouquinho e falei: mãe, para o seu modelo de mulher, eu não estou sendo. Porque o seu modelo, que era esperado de uma mulher na sua, né, idade, que era, né, a idade que ela estaria trabalhando, era largar a carreira, que é o filme Mona Lisa, que a gente estava falando da Julia Roberts, que é sensacional, que é exatamente isso que acontecia lá atrás com as mulheres. Elas faziam secretariado ou estudavam, faziam uma faculdade, mas na hora que elas casassem, o papel delas era parar de trabalhar, porque o homem era o provedor, ele que ia bancar ali ela, e ela deveria segui-lo. E por isso que muitas vezes a mulher fica sem independência financeira, né? E daí numa separação, alguma coisa, ela acaba nos separando e dependendo dessa pessoa, porque ela não tem uma independência financeira. E aí eu falei para minha mãe: mãe, para o seu modelo, eu posso ser esta mãe que não sou uma boa mãe. Para o meu modelo, e aí eu vejo muita pesquisa, né? Existem pesquisas de Harvard, eu falo isso para todas as mulheres, né, que ou empreendem ou são executivas em organizações, eu falo. O que as pesquisas mostram? Primeiro, que a gente vai ser excelente exemplo para as nossas filhas, porque elas vão ter a gente como modelo de mulheres que trabalham fora e são felizes fazendo aquilo que a gente faz, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, transformar as pessoas. Então, a gente vai ser um excelente exemplo para as nossas filhas. E para os nossos filhos também. Eles vão ser muito mais equitativos. Quando eles chegarem no ambiente corporativo, eles vão falar: pô, minha mãe era uma excelente profissional, eu vou ter mulheres trabalhando junto comigo. Então, a gente vai ajudar todo mundo. E um ponto muito relevante também é que não é a quantidade de tempo que você fica com os filhos, é a qualidade do tempo quando você está com os filhos. E aí sim, né, aquele negócio de desligar o celular, tá 100% com a pessoa, com a criança ali, sem você fazer coisas em paralelo. Esse é o grande ponto importante, estar presente quando você está com a criança, ela sentir que você está presente, que você está ali brincando, que você está ali junto com ela, né? Então eu trago muito essas pesquisas, e ali com a minha mãe foi aquilo, eu falo, né, a gente acaba guardando aquilo aqui, mas eu trabalhei bem e sei que eu sou uma excelente mãe, minha filha me ama e está fazendo engenharia também para seguir aí a tia dela, então eu sou muito orgulhosa como mãe do bom exemplo que eu dei para ela. Ela vê uma mãe apaixonada pelo que eu faço. Ela vai no meu fora e fala: mãe, eu fico tão feliz com o trabalho que você faz. E é um trabalho por ela também, né? Com certeza. Uma das coisas, né? Eu falava: puxa, minha filha estava ali, né, 2, 3 anos de idade. Eu falei: quando a minha filha chegar no mercado corporativo, eu gostaria que ele tivesse melhor para ela. Então, não era só por mim, era por mim, pela minha filha e por todas as mulheres, pelas filhas de vocês, pelas esposas de vocês também, né? Que uma mulher consiga chegar onde ela quiser, independente do gênero dela. Né? Isso não seja uma barreira para essa mulher conseguir chegar aonde ela gostaria de chegar. E eu também falo para aquelas que não querem ser diretoras, vice-presidentes, eu falo: tudo bem, se você não quiser, maravilha. A gente só tem que ver se é porque o seu exemplo não tá bom. Né? Às vezes eu vejo e falo: ó, o seu exemplo não é bom. Você vê lá uma pessoa que trabalha 14, 15, 16 horas, aquele exemplo você fala: não quero isso aí para minha vida. Ok, muda o exemplo quando você sentar na cadeira, né? Eu sempre falo isso. Quando você chegar lá, muda o exemplo e tá tudo bem. Não precisa ser assim, não, né? Não. E Cris, hoje você acha que as mulheres têm o mesmo desafio para empreender que você teve há quase 20 anos atrás? Um dos pontos que eu percebo muito, que isso foi extremamente importante no início do meu negócio, foi networking. E ainda é uma dificuldade para as mulheres. As mulheres fazem muito mal networking. Por quê? Muito mal.
Porque elas entendem que fazer networking numa organização, por exemplo, que você tem que se relacionar com as pessoas. É como se você fosse interesseira, né? E eu falo que não. Ó, vou dar um ótimo exemplo. Ontem, eu tenho um mentor de vida e ele faz coaching com várias mulheres também, várias pessoas, e ele falou, Cris, eu queria que você fosse tomar um café com uma coach minha. Tá bom, vou. E ela foi uma grande executiva, acabou de sair da organização. E ela estava me contando, nossa, eu entregava muito, eu fazia muito, porque os meus projetos, não sei o quê, porque eu me dedicava, porque... Tinha um desafio com um par meu e com a nossa liderança acima. Eu falei, vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi almoçar ou tomar um café com esse seu par? Nunca. Quando você tomou um café, ou almoçou, ou se relacionou, sem falar de coisa de empresa, com o seu vice-presidente? Nenhuma. Eu falei, você não entendeu o seu papel como diretora. Seu papel como diretora era circular, fazer relacionamento com essas pessoas. Né? Não era só entregar. Você tem o seu time que vai fazer isso, você vai olhar com todo o seu expertise e tal. Mas o seu papel também era navegar. Por quê? Existe um dos vieses que é o que mais prejudica as mulheres, que é o viés de afinidade. Que é a gente contratar, pessoal, completamente inconsciente. Eu falo que a frase que eu mais escutei esses 18 anos foi, eu contrato por competência, Cris. Para mim, tanto faz ser homem, mulher. Não é verdade isso, tá? A gente contrata a pessoa mais parecida com a gente. Seja no gênero, na raça, na orientação sexual, da mesma faculdade que a gente fez. Se fez a mesma faculdade, você já ama a pessoa só porque ela fez a mesma faculdade. É da mesma cidade que você já amou essa pessoa. Tudo que você percebe de similaridade, você cria positividade. Então, se a gente tem muito mais homens na liderança, a gente vai ter mais afinidade de homens com homens. Então, mas não é só pelo gênero a afinidade é por outras coisas. Por exemplo, se você faz o mesmo esporte que a pessoa, putz, ela já te adora só porque ela... E é impressionante, gente. Eu estava dando treinamento outro dia, entrou uma pessoa com uma imagem, né? Na maioria das empresas entra com nome e sobrenome, né? Tipo, se fosse Cris Quer, ia ser CK. E as pessoas nessa empresa entravam com imagem. Entrou um executivo e ele estava com um capacete de bike e eu ando de bike também. Então, na hora que eu olhei para ele, eu pensei assim, nossa, cara, deve ser super gente fina. Oi? Eu não conheço nada dele. Como que ele pode ser gente fina? Não é só porque ele é pedala que ele vai ser legal. Então, mas aí o que o seu cérebro faz? Puxa, ele faz o mesmo esporte que eu. Logo, ele deve ser tão legal quanto eu. Assim que o cérebro funciona. Então, o que acontece com a mulher? Ela não cria esses vieses de afinidade. Então, eu falei para ela, você precisava ter criado esses vieses de afinidade lá dentro. Usar o viés que muitas vezes é contrário a gente, para a gente achar algo em comum. Eu estava fazendo mentoria outro dia com o CEO e não encontrava nada de similaridade, né? Eu sou muito estratégica, eu vou lá, vejo o currículo inteiro dele, vejo o que a gente tem de parecido, para já começar com essas conexões. Não tinha nada. Aí, durante a conversa, ele virou e fez assim, nossa, eu adoro ler. Eu falei, não, eu também. Aí eu falei, qual que é o autor que você adora? Ele falou, Ken Follett. Eu falei, não acredito. Eu falei, eu amo Ken Follett. Você leu Os Pilares da Terra? Li. Nossa, você leu As Espias do Dia D? Li. Não. Ele me amou porque a gente lê o mesmo autor. Você entende? Então, o que falta muitas vezes? Esse tipo de dica para as mulheres. Vamos buscar afinidade. Vamos trabalhar a comunicação defensiva, para você sair da comunicação defensiva, de pedir desculpa, de se diminuir quando você está falando. Sobre o networking, a gente normalmente coloca muito na conta de que a mulher não tem tempo para o networking. Lógico que ela tem. Você acha que não é verdade? Lógico que não. Você não vai almoçar todo dia? Você está na organização? Você pode, ao invés de almoçar com quem é o seu grupo mais... zona de conforto, como eu falo, sai da zona de conforto. Zona de conforto vamos almoçar com as minhas... É muito mais confortável. Vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um curso na Sampo, que chama Ser, que é para ser um ser humano melhor. É muito legal. E aí, tinha um grupo de homens grande, um grupo de mulheres também, e um grupo de pessoas negras. Tinham 6 pessoas negras no time. Era impressionante, Juliana. E o almoço era lá dentro da Sampo. Os homens se reuniam, as mulheres se reuniam, as pessoas negras se reuniam ali na hora do almoço. Era muito impressionante. O que eu fazia? Fazia meu prato, onde é muito mais confortável para mim? No grupo de mulheres. No grupo de mulheres. O que eu fazia? Hoje eu vou sentar lá no grupo de mulheres, de pessoas negras. Sentava lá, oi, tudo bom? Eu sou a Cris, não sei o quê. Putz, tinha uma outra empreendedora que estava começando o negócio dela.
Eu falei, eu sou empreendedora também. Ai, que legal, puxa, você me dá uma ajuda. Eu falei, vamos. Marcamos um café depois, para dar um monte de dica para ela. Então, fui me relacionar. Sentei no grupo de homens no outro dia. E eu sou a Cris. Legal, posso sentar aqui? Pode. Só que muitas vezes a mulher tem, será que eu vou sentar lá? O que eles vão pensar? O que eles vão achar? Não interessa o que eles vão achar. Senta lá. Aí sentei, acabei fechando um outro negócio ali. Então, tá muito nisso de você se relacionar com pessoas. Só que é sair da zona de conforto. Que é mais confortável aqui. Para você, o networking é fundamental para quem empreende. Fundamental. Essa executiva que eu estava conversando ontem, né, que saiu da empresa, ela tá naquele momento, perdi o crachá. Perdi o crachá, deixei de ser, que é muito comum no corporativo quando isso acontece. E eu falei para ela, agora o que você vai fazer? Networking. Você vai pegar a sua agenda, vai relembrar todo mundo que você trabalhou, que foram pessoas importantes na sua vida, você vai marcar café com essas pessoas, você vai conversar com elas. Se você quer, ela quer empreender. Eu falei, você vai ter que se relacionar. E aí é assim, um indica o outro, conversa com não sei quem, fala com não sei quem, tal. E assim que a gente vai. Mas não tem como eu abrir um negócio se eu não tiver networking. Como eu estava 10 anos no setor metro ferroviário, eu abri 2 linhas de negócio na minha empresa. Uma linha que era o que eu queria fazer, que era os meus fóruns, que era a consultoria, e abri uma outra, que eu trouxe uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos também, que era organizar eventos para clientes. Então, eu fui oferecer para todo o setor metro ferroviário, que eram pessoas que eu conhecia, para organizar os eventos que eles faziam. Que muitas vezes eles faziam internamente, que não tinha necessariamente nada a ver com a diversidade. Não tinha nada a ver com a diversidade, mas era aonde, no começo, eu sabia que eu tinha que investir no outro negócio, era onde eu ia conseguir levantar o meu negócio. Eu fiz durante um tempo, até que chegou um momento que eu falei, não faz mais sentido nenhum. Eu fazia evento para Nickelodeon, para MTV, para um monte de empresa. Falei, não faz sentido mais eu ter isso aqui, porque hoje eu já consigo me sustentar com esse lado aqui. E aí eu abri mão e conversei com essa minha amiga e falei, olha, se você quiser continuar, abrir o seu próprio negócio, eu não quero mais essa área. Ela abriu o negócio dela. Com os clientes que a CKZ tinha. Muito bom. E ótima dica. Realmente, eu acho que eu sou uma pessoa que, nessa parte, deixo muito a desejar. A gente deixa de em eventos importantes. Eu também, gente. Eu falo assim, vai, gente, vou ter que... Vai, que preguiça. Ter que ir, sim, preguiça. E muitas mulheres falam para mim, mas se eu chamar, por exemplo, meu diretor para almoçar, o que ele vai achar? Se você acha que ele vai achar que você tem algum interesse, chama uma outra mulher para ir junto. Então, eu vou falar, olha, eu e a Juliana, a gente queria conversar com você, conhecer um pouquinho mais da sua vida, entender como é que foi sua carreira, sua jornada. Vamos almoçar? Vamos. Mas aí a gente não vai falar de trabalho, a gente vai falar de vida. Porque o que conecta a gente, cria confiança, não é o trabalho, é vida. É o que você gosta de fazer, é o que você faz no seu tempo livre. Eu tenho um filho, você também tem. É tudo isso que vai conectar, entendeu? Só que a mulher não faz. Ela não faz. Interessante, é verdade. E, Cris, a gente fala muito de diversidade e pensa logo em grandes organizações. Pensar diversidade também é algo importante para uma pequena e média empresa? Com certeza, porque já começa criando essa cultura de trazer diversidade. E não estamos falando só da diversidade olhando pessoas, né, características, mas olhando uma outra parte importante que é a cognitiva, que são as ideias, os pensamentos, a formação. Né? Então, tô abrindo um negócio. Será que eu preciso... E essa é a nossa tendência, tá? Trazer a pessoa mais parecida com a gente. Eu brinco assim. Se eu tiver uma entrevista e eu perceber que ela é uma mini Cris, é a mini Cris que eu quero trazer. E é aqui que a gente erra. Porque eu vejo, ela estudou a mesma coisa que eu, ela tá. Não é essa que você tem que trazer. Você tem que trazer a outra que estudou coisas diferentes de você, que tem ideias diferentes da sua. Só que, lembra, se eu trouxer essa pessoa e daí eu não criar um ambiente para ela participar, a traseira dela, vai embora. Então, tem que começar desde o princípio da empresa. Só que o que acontece? É exatamente o contrário. Quando as pessoas empreendem, elas buscam pessoas muito similares a elas. E não essa diversidade. É muito fácil eu ter, por exemplo, na minha mesa como líder, né, como a empreendedora, 5 pessoas muito parecidas comigo, mas elas não vão me questionar. Elas não vão falar, Cris, mas você tem certeza disso? Se tiver um ambiente de segurança, talvez elas me questionem. Mas se elas tiverem um modelo mental muito parecido com o meu, não vai ter um questionamento de ideia, entende? E é isso que a gente precisa. Principalmente quando a gente está começando o negócio, quando a gente quer inovar numa organização.
Outro dia eu fui numa organização, eu falei, me conta um pouco como é que é o time de inovação de vocês. São 6 homens engenheiros da universidade tal. Eu falei, nossa, eu acho que vocês vão ter muita inovação. Muita. Lógico que não vai ter. Todo mundo com modelo mental muito parecido. Todo mundo pensa igual, né? Todo mundo tem as mesmas ideias, tem o mesmo background, tem o mesmo, né? Não tem como pensar diferente. Exato. É interessante que a gente está num momento em que pensar diferente é fundamental, né, Cris? Eu acho que a gente, inclusive com inteligência artificial e tal, a gente vem muito padronizando as coisas, né? E a gente piloto automático. E a gente precisa pensar diferente, onde tem brechas para fazer diferente e tal. E eu acho que a gente teve um boom de inovação há uns 10, 15 anos atrás e parece que deu uma parada. Deu uma parada. Mas por quê? Porque hoje as pessoas estão com muita dificuldade de escutar a outra pessoa. Escutar de verdade, ter presença. Ela está fazendo alguma coisa. Fala aí, Juliana, estou prestando. Não está. Deixa eu trazer uma coisa muito importante, que é o seguinte, pessoal. Eu escuto muito isso e das mulheres também, principalmente. Nós, mulheres, nós aprendemos, escutamos a vida inteira que nós somos multitarefa. É mentira. Não, porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Consegue, seu cérebro dá conta, porque o nosso cérebro é hiperconectado, a gente consegue. Só que isso é péssimo. Péssimo. Por quê? O seu cérebro, infelizmente, apesar da gente ser multitarefa, o seu cérebro não é multifoco. O seu cérebro só consegue dar foco em uma coisa. E aí a chance de dar errado, de você fazer alguma coisa errada, é enorme. Então, esqueçam esse negócio de multifoco, tá? Foco único, tô fazendo o trabalho lá, tô fazendo o trabalho. Nada de pi, 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 pó, 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 pó. Meu marido ficou no negócio dele, fica lá, pi, pi. Eu ia morrer com o negócio tocando aqui o tempo inteiro. Meu marido é empreendedor também, fica lá. Vendeu não sei o quê, vendeu. Eu falo, Deus me livre. Eu não consigo concentrar. O cérebro não consegue concentrar, pessoal. Eu falei isso pra minha irmã, ela fala, eu consigo. Não consegue. Não consegue. Vai sair erro. Então, usa o foco para a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Não deixa tocando as coisas, porque aquilo tira a atenção. Você vai ler o negócio, até você voltar, vai ser um processo para você voltar para aquilo que você estava fazendo. Então, lembra que o cérebro é foco único. Então, não dá para a gente querer ser multitarefa. Não dá mesmo. E é interessante isso. Dá. Hoje de manhã eu estava pensando justamente isso. Eu estava lá arrumando alguma coisa, acho que era café da manhã do meu filho, eu não lembro exatamente. Aí eu vi um negócio na área de serviço, eu falei, nossa, eu precisava ter feito aquilo. E aí eu já saí daqui, já estava querendo ir para lá resolver aquilo, eu ia deixar de fazer o que eu estava fazendo aqui. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Exatamente, uma coisa de cada vez. E aí eu pensei, eu preciso me treinar a fazer uma coisa de cada vez, porque eu tô ficando doida. É uma coisa de cada vez que a gente precisa fazer. Fazer bem feita, e aí você vai para outra. Tá? Não dá pra gente querer, não dá. Não vai sair, Não vai sair bem feito, entendeu? Exatamente. Ótima dica também. Cris, pra gente fechar nosso papo, vamos falar dos seus livros? Vamos. Bom, pessoal, eu escrevi 2 livros, né? Comecei aqui com o Viés Inconsciente. Eu fiz, então, como eu contei, o mestrado em sustentabilidade na GV. E escrevi uma história, né? Ganhei um prêmio. Né? Eu falo que as mulheres não falam sobre as coisas que elas ganham, né? Ganhei um prêmio de melhor trabalho da minha linha de mestrado, da linha de todos os mestrados. E fui muito incentivada pelo meu orientador e pelo o coordenador dos módulos a escrever o livro. Eu falei, não, acabei de escrever o trabalho de mestrado, estou super cansada. Ele falou, escreve sua história. Então, o que eu fiz? Eu trouxe, junto com diversas pesquisas, tem 200 citações aqui de pesquisas, eu fui trazendo a minha história. Então, por que eu tinha aquele viés, por exemplo, em relação a pessoas LGBT? Que eu escutava meu pai falar. A pessoa escolheu ser LGBT. E eu sempre fui muito questionadora, acho que isso é uma característica muito importante para uma pessoa empreendedora, ser curiosa, ter essa mente aberta para coisas novas. E aí eu conversava com os meus amigos, mas você escolheu? Não, Cris, eu sempre fui. Eu sentia, então não é escolha, é opção. E aí eu fui, não é opção, é orientação. E aí eu fui mudando a minha mentalidade. Então eu vou contando as minhas histórias, o que aconteceu comigo, o assédio que eu passei, uma série de coisas. Para ajudar as pessoas a perceberem, vou contando os vieses. Eu separei os vieses ali, fui contando o viés de gênero, viés de afinidade, vários vieses aqui extremamente interessantes. Um dos vieses também que é extremamente desafiador
é o viés de desempenho, né? É achar que porque a gente viu em alguns setores mais homens ou mais um público para aquele, a gente achar que essa pessoa é mais competente. Então, vou dar um exemplo super interessante, que são as orquestras sinfônicas de Nova York. Elas eram compostas 100% por homens lá atrás, né? Os homens que eram os musicistas. E aí, eles resolveram fazer o seguinte, que hoje seria um currículo sem identificação, tá? Eles colocaram uma cortina para que todo mundo que estivesse avaliando não pudesse ver quem estava ali atrás, e as pessoas entravam para tocar, e as pessoas avaliavam sem saber quem estava ali. Seria mais ou menos um The Voice, aqui no The Voice dá para você saber se a voz é masculina ou feminina, ou às vezes confunde, né? E aí entrava com essa cortina, as pessoas avaliavam. O que eles perceberam? Por causa do tablado de madeira, quando a mulher entrava, o salto do sapato, eles já sabiam que era mulher. E aí a nota era mais baixa. Quando eles detectaram, para vocês entenderem como o viés funciona, pelo barulho do salto do sapato, eles resolveram colocar todo mundo para entrar sem sapato. E assim, hoje em dia, 50%, 60% das orquestras são formadas por mulheres. Tá? Isso mudou rapidamente lá e hoje tem, né, maioria de mulheres. Vamos pegar a Orquestra Sinfônica de Viena. Lá é por indicação. Da última vez que eu fui olhar, tinham 125 integrantes, mais ou menos, 5 mulheres e 120 homens. Olha a diferença. Porque um homem não indica uma mulher necessariamente, né? Vai indicar outro homem. Vou indicar um parecido comigo, que é a tendência de todo mundo. Se a gente tivesse 120 mulheres, a tendência também é continuar acontecendo dessa forma se a gente não traz a conscientização sobre os viés. Então, por isso que entender de viés inconsciente, que é algo natural que a gente tem no nosso cérebro, é importantíssimo para que eu mude. Quebre o viés. Exatamente, para que eu quebre o viés. E a Luísa Helena Trajano que escreveu o prefácio, Ai, né? Que máximo. Foi super legal. Deixar aqui para você. Hoje ele é best-seller, super... as pessoas que leem falam, nossa, quanto insight, quanta coisa que veio na minha mente. E depois, com o tempo, eu falei, queria focar um pouco no assédio. Né? Nem sabia da NR1 ainda, mas acabou calhando ali com a NR1. E aí eu desenvolvi esse outro livro que chama Cultura Organizacional Livre de Assédio, onde eu trago aqui, é um guia para transformar a cultura de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, sair de empresas tóxicas. E não precisa ser tóxica, gente, isso não acontece, que é o que eu sempre escuto nas organizações, mas depois que a gente faz diagnóstico, faz censo, faz esse levantamento da NR1 mesmo, que é um diagnóstico, a gente vê que tem. Então, como é que a gente trabalha? Tudo bem, o importante é a gente entender onde é que a gente está e para onde que a gente quer ir. Então, eu escrevi esses 2 livros aqui, né, que são meus, e tem mais 5 livros como coautora de diversos temas, sempre relacionado à diversidade, à cultura inclusiva, a ambiente livre de assédio. Ótimo, parabéns pelo seu trabalho, Obrigada. Cris. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente. Eu queria que você me dissesse o que você pensa, como você pensa um negócio do futuro. Então, se a gente for olhar o negócio do futuro, ele é muito mais humanizado, pessoal. Enquanto a gente não entender que eu tenho uma pessoa ali e que nós, pessoas, seres humanos, somos movidos a descargas hormonais, e dependendo da descarga hormonal que eu tenho, né, sendo uma pessoa que faz aquele ambiente ser seguro para a pessoa, eu faço com que ela tenha descargas que ela vai entregar muito mais e meu negócio vai ser melhor, ou se eu faço com que ela se sinta excluída, desvalorizada, desrespeitada, ela vai ter descargas hormonais que vão impactar diretamente ela também, só que de uma forma negativa. Então, quando a gente vê, por exemplo, o futuro do trabalho, com dados aí do Fórum Econômico Mundial, eu tenho as características de escuta ativa, empatia, gestão de pessoas, trabalhar com todos os stakeholders da organização, das empresas em que a gente está, tornando aquele ambiente um ambiente inclusivo para todo mundo. A gente tem tudo o que a gente está falando aqui, só que as pessoas entendem que diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, a gente não está falando dessas competências socioemocionais. Então, se a gente pegar o que saiu na última pesquisa, mais de 70% dessas competências são socioemocionais. Só que a gente não trabalha um tema extremamente importante nas organizações, que é a inteligência emocional. Que é como que eu aprendo a lidar com as minhas emoções, porque a gente fala muito de empatia. Como é que eu vou ter empatia com outra pessoa se eu não sei nem
perceber a emoção dentro de mim. Não tem como eu ter empatia. Eu posso ter outro tipo de empatia, que é quase a simpatia, que é olhar e falar, ai, coitada daquela pessoa. Isso daí não é o que a gente está falando. É para eu minimamente entender o que a outra pessoa está sentindo, eu preciso sentir isso dentro de mim. Então, um dos pontos que a gente precisa trabalhar muito, que está conectado com essa liderança do futuro, é a inteligência emocional das pessoas. Perfeito. Obrigada, Cris, Obrigada pelo você. papo. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, também muito obrigada. Como eu falei lá no começo, comenta, curte também, compartilha com quem precisa ou gostaria de ouvir essa conversa. Não deixa de comentar quem você gostaria de ouvir aqui, conversando comigo. Acho muito bacana que a gente tenha essa troca para que a gente realmente comece a pensar os negócios do futuro. Isso é muito importante. Até o próximo episódio, que eu vou trazer aqui também mais uma super empreendedora.